Olá, pessoas! Novamente aqui para mais uma aula online do nosso curso de corte e costura do Fundo Social de Solidariedade de Cravinhos. Sou Dinalva, estilista e designer de moda. Hoje eu vou falar sobre tecidos e suas origens e composições. Como surgiu o tecido? A palavra tecido tem origem no latim tecere, o hábito de tecer ou entrelaçar fios acompanha a história do homem desde os tempos mais longínquos. O linho foi o primeiro tecido a se ter notícia. Era feita de uma técnica bastante rústica. Arqueólogos encontraram múmias egípcias a 2.500 anos antes de Cristo, enroladas em linho tão bem tecido como os encontrados atualmente. Com a Revolução Industrial foram desenvolvidos tecidos sintéticos, nylon, poliéster, acrílico. Nos tempos de hoje, isso representa uma indústria gigantesca, composta por uma imensa variedade de tipos de tecidos. O tecido é basicamente um entrelaçamento de fios. Eles são formados por mechas contínuas de fios, de tramas e urdumes iguais ou diferentes. Cerca de 50% da decoração baseia-se em têxtil. Essa é a razão da importância de se conhecer a composição dos tecidos. Da onde veio o algodão? Há séculos antes de Cristo foram encontrados vestígios de seu cultivo em regiões como o Paquistão, litoral norte do Peru e também no belíssimo artesanato têxtil dos Incas. Quem nunca ficou observando as cores e os estampados variados que eles usam? Reproduzido geração após geração, até os dias de hoje. É muita riqueza cultural, né? Qual o melhor tecido? Tudo vai depender dos atributos a serem atendidos na peça final. Qual a finalidade da peça, se é uma festa, uma reunião, a silhueta, o caimento desejado. De maneira geral, o tecido plano é amplamente utilizado para alfaiataria e camisaria, enquanto a malha se ajusta melhor à moda praia e esportiva. As características. Pode-se dizer que a principal diferença entre os dois é que o tecido plano estica pouco. Quando você puxa uma das pontas da peça na direção oposta, a menos que tenha elastano em sua composição. Já a malha, por conta do entrelaçamento de fios, é naturalmente mais maleável. Nosso caso aqui são os tecidos planos, né? Que é o que a gente vai começar a reproduzir peças, então a gente começa pelos tecidos planos, sem ou com pouca elasticidade. Então posso citar esses tecidos como exemplo: o cetim, a sarja, o tricoline, o linho, gabardine, Oxford. Temos muitos. A composição. Os tecidos podem ser produzidos com fibras naturais ou sintéticas. Naturais, um exemplo: algodão, linho, seda, fibra de coco ou cânhamo. Os sintéticos: poliéster, poliamida, elastano. Uma das fibras mais naturais usadas no mundo é o algodão, uma fibra branca de origem vegetal que pode ser extraída à mão ou com máquinas. A técnica do traçamento. Como é feito esse fio, né? Esse tecido. Porque tudo começa num fio, tipo assim, todo tecido é uma linhazinha. E aí ele tramando um no outro, mais ou menos assim, essa história, né? É o traçamento, o entrelaçamento dos fios, né? Criando o tecido. Existem tecidos de trama
mais fechada e outros de trama mais aberta. Isso significa que ao traçar os fios no tear, cada um dos fios transversais ficam mais próximos ou mais distantes uns dos outros. Isso pode adicionar ou evitar transparências, deixando o tecido mais leve ou mais pesado. A técnica é usada para produzir tecidos planos que não têm elasticidade. Espessura. Além disso, existem variações na espessura de cada fio utilizado para compor uma trama. O próprio tricoline pode ser produzido com fios 40, 50, 60 e até 80. Quanto mais fino o fio, mais fechada deve ser a trama. Também tem lado a lado. Os fios desse tecido são dispostos horizontalmente, em vez de serem todos entrelaçados nos fios verticais, como os do tecido plano. Eles são entrelaçados lateralmente, um ao outro. Isso dá elasticidade ao tecido e é assim que se produz a malha. Mesmo que ainda não vamos trabalhar com ela, por enquanto é bom saber, né? Quais os tipos mais comuns de algodão que existem no mercado, né, atualmente? Algodão fio 40, um material 100% algodão, porém de baixa qualidade. O fio 24, né? Algodão fio 30, penteado. Esse é o tipo de algodão mais utilizado na confecção de camisetas e a fibra das camisetas básicas. Malha comfort, brim leve, brim pesado. Tipo assim, ó, um exemplo. Essa é uma malha comfort, tá? Ó, uma camisetinha básica, né? E essa é das camisas, né? É um fio mais apertadinho, mais fechadinho. Vou dando exemplos, fica mais fácil às vezes da gente entender, né? Porque é muita coisa. Qual a melhor malha de algodão? Há duas maneiras de produzir fio sem malha 100% algodão, ou seja, com menor elasticidade. A primeira corresponde aos fios cardados e a segunda aos fios penteados. A malha de algodão cardada é ideal para confeccionar camisetas de eventos, brindes para empresas, presentes. A malha é constituída por fios têxteis, tramados na mesma direção, que é a horizontal, né? Enfim, porque o nosso assunto aqui é tecido plano mesmo. Hoje a gente quer esclarecer esse universo. Então, vai alguns tecidos para vestidos. Organza. Eu até tenho aqui uma demonstração. Tenho esse organza, né? Que é um tecidinho mais durinho, olha. Mais encorpado. Tem esse organza aqui, que é um organza bem levinho, sabe? Usado nos festas. O cetim de seda, tecido que emana brilho, glamour, com um delicioso toque acetinado, de um visual nobre e caimento leve, no caso o cetim, essa saia maravilhosa. Cetim do chaise. Este é um tipo de cetim com caimento bem estruturado, de aparência delicada e toque acetinado. No caso, seria esse daqui, ó. Olha, tá vendo? Ele não tem tanto brilho, né? Olha a diferença de um perto do outro. Ele é mais encorpadinho, é um tecido assim mais firminho. Enfim. Aí tem os tecidos finos também. Chiffon de seda, cetim Chanel e gazar de seda. Aqui vou apresentar alguns tipos de tecidos. Vamos ao que interessa na prática. Você vai conhecer nossa listinha e aumentar seu conhecimento nesse universo da costura. Mãos dos tecidos vão ver. Tecidos para vestidos de festa. Seda. A seda é o puro luxo e elegância. Seu caimento leve deixa o
visual super sexy e fabuloso, sem contar o brilho incrível do tecido, né? O tule, eu vou voltar na seda, por isso que eu não vou dar tanta ênfase nela, agora só estamos dando uma breve passadinha. O tule a gente já tem assim, né, em diferentes gramaturas. Esse é o tule, né? Esse é aquele conhecido como o filó, que é aquele mais grossinho. Esse é o que sempre armam as roupas. Aqui no caso tem o filó, o tule e o organza no finalmente. O cetim, eu já falei dele, né? Tem o veludo, que eu tenho um vestidinho de veludo aqui pra mostrar pra vocês. Ai, super lindo. Esse vestidinho de veludo. Olha que lindo. Super sexy, né? Enfim. O de tafetá, que é um tecidinho mais duro, porém muito bonito. Ele dá uma estruturada excelente em peças que você de repente quer, né? Dar uma encorpada, um caimento mais estruturado, né? Enfim. Um dos tecidos mais caros do mundo é a caxemira. A história da caxemira é uma história de luxo, beleza, elegância. No início do século XIX, em Paris, os lenços de caxemiras importados do Oriente se tornam hit fashion. Vem dos altos planaltos do Himalaias, na China e Mongólia, onde vivem as cabras de caxemira, ou seja, a caxemira é nada mais feito que um fio de cabra, entendeu? Existe também o tecido de PET reciclado. E ele é realmente sustentável? O PET reciclado pode funcionar como uma oportunidade para que as marcas possam falar de sustentabilidade na moda. Mas não pode estagnar aí, né? A gente tem que conhecer outras coisas. Estima-se que 60% das roupas são produzidas. 60% das roupas produzidas globalmente sejam feitas de plástico. E segundo o Greenpeace, esse número tende a dobrar em 2030. O poliéster reciclado é obtido por meio de um processo que derrete o plástico, transformando em fibra de poliéster. Sim, a culpa são das leggings e calças de yoga, roupas de ginásticas, enfim, essas roupas com elasticidade, né? Eu tenho aqui uma amostrinha desse tecido. Tem esse vestidinho aqui, ó, que é um vestidinho de poliéster, né? Eu tenho um tecido também. Esse aqui. Esse tecido, ele é muito usado em evento, eu vejo bastante, porque ele tem uma boa elasticidade, na hora que corta o fio não desfia. Então é um tecido de poliéster usado muito para variadas coisas. E quais são os tecidos nobres? Escolha os tecidos certos para suas roupas. Linho. O linho é um dos tecidos mais nobres que existe. Ele é feito de uma planta fibrosa, do mesmo nome que tem como semente a linhaça, aquela que comemos, sabe? Lã, tafetá, cetim, como já havia dito. A seda, chegamos nela. Essa camisa aqui, ela é de seda. É um tecido gostoso, levinho, ele tem um caimento maravilhoso. E esse atualmente é um dos tecidos mais imitados no mundo. Seja por meio de fibras sintéticas, como a poliamida e o poliéster, como eu havia falado antes, como por fibras artificiais, como a viscose. Eu tenho até uma viscose aqui. A viscose, aquele tecidinho, sabe? Super levinho, gostoso, que todo mundo tem um vestidinho ou uma blusinha. Olha ele perto da seda.
produtivas jamais terão o mesmo glamour que a seda. Vivemos o fenômeno inverso, a redescoberta e valorização das fibras naturais e da produção sustentável. A China foi a primeira civilização a utilizar a seda e tiveram uma exclusividade da produção desse tecido por milênios. A fibra é proveniente do cultivo do bicho da seda. É um dos mais nobres materiais que o homem utilizou para a fabricação de fios e tecidos. Seu brilho e toque únicos são a principal marca da seda. Quem nunca teve um vestido de seda? Seja de festa, de noiva, ou um top, ou apenas uma echarpe, ou uma gravata. Por esses e tantos outros motivos, a seda sempre foi e sempre fará parte da nossa vida e história. Aí vamos a mais um tecido nobre. O algodão pima e egípcio são os melhores do mundo. O mais nobre, lindo e maravilhoso. Uma peça dessa deixa as mulheres enlouquecidas. E até os homens. A combinação de solo fez com que o algodão pima peruano tenha a fibra mais fina e longa do mundo, só comparável à de algodão egípcio. Apesar de ser uma fibra longa e fina, o algodão pima também é mais forte do que a maioria dos outros algodões, tornando a roupa mais durável. Enfim, quais os tecidos que não amassam? O viscose, né? É um tecido que não amassa tanto, é extremamente fácil de passar. O tricô, o poliéster nem precisa passar, né? Até porque se você passar ele vai derreter. Porque como eu havia dito, né? A maioria dos poliéster hoje em dia são do reaproveitamento da garrafa PET. O nylon, o elastano. O tecido que mais amassa são os tecidos a partir de fibras naturais, sendo o algodão, a lã, o linho, a seda. Eles são mais elegantes, duráveis, resistentes, etc., mas amassam com muita facilidade. Agora também vou falar um pouco da alfaiataria. Peças de alfaiataria sempre serão um clássico, tanto no guarda-roupa feminino quanto no masculino. Seja um blazer bem cortado e tradicional, uma calça ou uma camisa. Esses itens podem compor produções para ser usadas em qualquer época do ano. E nos últimos tempos vem sendo utilizado em ocasiões mais descontraídas. A alfaiataria está ganhando força nos looks casuais. Misturados com outras peças, criam um visual estiloso. São coringas que vestem bem todos os estilos, sendo usadas de dia ou de noite. Aí também existe o crepe de alfaiataria. É um tecido encorpado, de caimento mais pesado, com excelente elasticidade. É muito confortável, contém elastano em sua composição. Eu tenho uma amostra aqui. Ele é um vestido super vintage, né? Eu vou até levantar ele um pouquinho, né? É um vestido super vintage, de crepe, alfaiataria, né? Um vestido alfaiataria mesmo. Eu não tenho certeza, de repente ele é uma peça... Não é uma peça de alta costura, já que ele não é feito à mão, né? O linho. Eu tenho aqui uma amostra de linho. Linho 100%, né? E também tem um de linho com algodão. Deixa eu só ter certeza se é isso mesmo. Isso. Ó. Então essa camisa aqui, ó, é uma camisa de linho puro. Chiquérrimo, né, gente? O linho é um tecido clássico, fino e que remete às estações mais quentes.
É sofisticado e veste muito bem, já que a maioria de suas peças contam com os cortes retos e elegantes. É composto por fibra natural, por isso é mais leve e tem como charme seu aspecto rústico, sendo versátil e usável nas mais variadas ocasiões. Aí deixa eu mostrar essa camisa. Essa camisa é uma camisa que ela tem 55% de linho, né? E 45% de algodão. Olha a diferença de uma peça para outra. Ó, a trama aqui é mais abertinha, tá vendo? São coisas assim que fazem a diferença nas peças, né? Enfim. Há 3 tipos de linho. O linho puro, o cambraia de linho, né? Ah, eu tenho um cambraia também que eu trouxe aqui. Esse mesmo. Olha, esse daqui é um cambraia de linho. É um tecido mais firminho, super gostoso. É um tecido mais leve, usado para fazer camisas, blusas. O linho misto, como eu mesmo disse, que tipo aquela camisa que eu mostrei para vocês, 55% linho e 45% algodão. Então ele sempre está misturado com outro tecido, às vezes viscose. Então são várias misturinhas aí. Existe a lã fria. A lã fria é um tecido inteligente e isolante térmico que consegue dar a sensação térmica ao corpo de até 5 graus de diferença, garantindo a proteção ao calor e favorecendo a transpiração natural. Por isso é bastante utilizada na confecção de ternos. Por ser referência para ternos de qualidade, a lã fria possui uma classificação especial, por exemplo, Super 100, Super 120, vários. Quanto maior o número seguido do super, mais leve e fino é o tecido. Acima de 100, ela já pode ser considerada lã fria. O Super 120 Paramount é produzido com lã australiana e sofisticada tecnologia. São tecidos nobres, com caimento impecável. Suas cores e padrões são perfeitos para as mais elegantes criações em qualquer estação. Veja as vantagens da lã fria. A vantagem da lã fria é amassa menos ao final do dia. O terno, por exemplo, continua impecável. Além disso, tem um toque à pele, não irrita, nem pinica, sem contar que o tecido brilha na medida certa. É muita coisa interessante, né? Ah, chegamos nele. O tricoline. O tricoline é um tipo de tecido incrível. Ele é super versátil e funciona bem tanto para costurar a máquina e quanto para colar. Não desfia e fornece ótima sensação térmica, porque é 100% feito de algodão. O tricoline é utilizado para fazer camisas, saias, vestidos, batas, cartonagem, artesanatos em geral. Este é um tecido plano, portanto, que não tem elasticidade. Ele não desliza, então é perfeito para iniciantes. E também por esse motivo é o preferido das artesãs e artistas que produzim patchwork. Quem nunca viu um trabalhinho de patchwork, ficou todo encantado? Nossa, que terapia, né? Aqui eu tenho uns tecidos de algodão. Ó, esse é um algodão assim de uma gramatura mais fininha, tá vendo? Ele chega até a ter uma leve, deixa eu abrir mais ele, uma leve transparência. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas ele contém uma leve transparência, não é um fio tão encorpado. Ah, esse daqui, ó, ele é um tecido que ele é 70% algodão e 30% ele é poliéster. Então ele tem pet aqui no meio dele também. E eu tenho
100% algodão, né? Que é um tecido mais encorpadinho, sem transparência, mais firminho, tá vendo? Olha, ele não estica, é um tecido firme. Lindo, eu amo, sou apaixonada por algodão, né? E tem também o tecido cru. Ele tem assim, né? Uma estrutura mais abertinha, vocês conseguem ver? E... ele é muito usado em artesanatos, até em peças. Eu faria uma peça dele, tranquilamente. Acho muito bonito esse tecido, essa cor. Enfim. O musseline é um tecido sintético, super fino, com transparência e vaporoso, que apareceu com força nas últimas estações. Ele foi muito visto em vestidos e saias com forro opaco, o corpo externo de seu musseline, que permite a visão do forro. Seu toque é bastante macio, que propicia um caimento maravilhoso. Por isso ele é muito utilizado em vestidos fluidos e esvoaçantes. O melhor desse tecido é que, além de lindo, ele é de difícil amassar. Que é bom, né? Já que ele não é muito resistente ao ferro, portanto, tenha cuidado redobrado ao passar suas produções feitas com musseline. É composto por fios torcidos e finos. São muito compactos, usando algodão, seda, lã e viscose ou fios sintéticos. Aqui é um musseline que eu tenho, uma saia, né? Eu trouxe para vocês verem. O Oxford, a maioria deles são sintéticos, né? É um tecido plano, muito resistente, 100% poliéster e não amassa nem encolhe. Por esse motivo é muito utilizado para a produção de jalecos e uniformes, uma vez que eles são usados diariamente e lavados com frequência. O Oxford continuando. Ele tem uma variação chamada Oxfordine, que é o tipo de Oxford, só que mais leve e gostoso de usar. Os dois podem ser usados para as mesmas finalidades. Você só precisa saber que o Oxford é um pouco mais estruturado e o Oxfordine tem um caimento mais leve. Veludo é um dos tecidos planos no grupo dos mais resistentes. Sua maior diferença para os outros tecidos grossos, como ele, é que seu toque é acamurçado. Então ele serve para fazer puffs, sofás e revestir cadeiras de maneira ainda mais confortável e gostosa. Eu tenho um exemplo aqui também. Aqui, a gente fez umas almofadinhas com ele, né? Tá vendo? Esse é o veludo. O cetim, nossa saia maravilhosa aqui de cetim. Eu fiz um vestido de cetim uma vez para mim, fui madrinha. Eu sou apaixonada por cetim, particularmente, né? Esse é um tecido tanto quanto refinado. Ele apresenta um brilho super característico. Mesmo que você não conheça, já deve tê-lo visto por aí em roupas de festa. O cetim também é um tecido sintético como a malha, porém é produzido com a técnica de entrelaçamento, então não tem elasticidade. Para driblar essa inflexibilidade e trazer maior conforto para alguns tipos de peça, existe a variação de cetim que leva elastano na composição. O cetim chamoisé é 100% poliéster, tem um brilho mais intenso e é mais encorpado. Ele é o ideal para roupas de festas, saias que precisem de alguma estrutura e caimento bonito, lenços e forros. Já o cetim com elastano mantém o brilho, porém é mais leve e tem um caimento menos estruturado.
Ele é utilizado para lingeries, pijamas, camisas e vestidos mais ajustados, já que contém elastano e vai permitir uma amplitude de movimento maior. A microfibra. Ai, tem uma aqui. Aquela apaixonada pelos tecidos. Ai, combina até com a minha garrafa. Ele é mais lindo ainda. Eu amo essa cor. A microfibra já explica muito de si mesma, só pelo nome. O tecido é composto de fios muito finos de poliéster. Na prática, isso produz um tecido bastante resistente e sem elasticidade. A microfibra é muito utilizada para roupas esportivas, de praia, já que tem um toque similar ao nylon, mas é mais gostosa de usar. Gabardine, 100% sintético. Este tecido é utilizado principalmente para a confecção de roupas de alfaiataria. Calças e casacos são peças que caem muito bem com a gabardine, também chamada de gabardina. A maneira com que é tecida faz com que a gabardine vista de... Então vamos lá ao gabardine. 100% sintético, este tecido é utilizado principalmente para a confecção de roupas de alfaiataria, calças e casacos. São peças que caem muito bem com a gabardine, também chamada de gabardina. A maneira com que é tecida faz com que o gabardine vista de perto tenha risquinhos paralelos, que oferecem uma textura diferenciada às peças. Esse é um tecido bastante rígido, mas macio ao toque. Seu toque ligeiramente acetinado e sua resistência fazem dele um tecido ótimo para aplicações na decoração, como em almofadas, capas de sofá. Eu tenho um exemplo aqui desse também. Ó, tá vendo? Essa é uma calça, né? Aí ela tem uns risquinhos, vou chegar bem pertinho para vocês verem. Muito tecido, né, gente? O canvas. Esse é um tecido super resistente. Ele existe nas versões natural ou sintética. Sua textura fica algo entre um tecido resistente e uma lona. E ele não tem elasticidade. Como o canvas é bastante reforçado, esse tecido é utilizado principalmente para estofados e bolsas. Quem já praticou também a pintura sabe que o canvas também é a matéria-prima principal para painéis e quadros. Ou seja, as telas, né? Hoje em dia, com as estampas digitais, esses quadros e painéis de canvas ficam ainda mais fáceis de fazer, mesmo que seu forte não seja a pintura. Você vê, você pode até ser pintor, gente. Córdoba. Este também é um tecido muito resistente e reforçado como o canvas. A principal diferença entre eles é que este tecido é 100% sintético, composto por um misto de poliéster e poliuretano. Suas aplicações principais são para estofados, bolsas, estojos, cortinas, jogo americanos. Ele pode ser costurado, mas também apresenta ótimos resultados no uso com a técnica de cartonagem. Então, ó, tá vendo, gente? Vocês pintam, vocês faz cartonagem e tudo envolvendo tecido, que coisa maravilhosa. Vou lançar um desafio aqui para que entendam mais sobre tecidos. Abra seu guarda-roupa e observe as etiquetas das peças. Veja a composição de tecido. É 55% de algodão? É 45% de elastano? Normalmente, em que situação usa essa peça? De dia, de noite?
Sabe aquela roupa da missa? Ai, eu só uso essa roupa, essa é minha roupa da missa, né? Ah, essa é para ir na pizzaria. Enfim, formule uma situação, ou seja, crie o look do dia. Tipo assim, vou dar um exemplo. Você vai imaginar aí. Ah, eu vou a um evento, vou a um casamento, uma reunião de trabalho, um encontro com os amigos. Aí é com você. Qual é o horário dessa ocasião? Com que roupa você vai? Qual é o tecido? Qual a composição? Então, ó, desafio lançado, não esqueçam. Eu quero a resposta para isso que eu estou pedindo. É importante a gente conhecer, né? Antes de querer fazer. E é isso, alunos. Novamente agradeço a todos. Curtam nossos vídeos que estarão disponíveis nas páginas do Fundo Social de Solidariedade de Cravinhos, Secretaria Municipal de Assistência Social e também nas páginas do Prefeito Itamar Bueno e Vice-Prefeito Márcio Barroso. Até nossa próxima aula!